Ontem resolvi gravar um dia comigo e postei o primeiro vídeo, mostrando a rotina de casa real, aquela que a gente faz praticamente todos os dias. E sabe o que eu percebi? Dá sim para produzir muito conteúdo com a nossa rotina simples, amiga dona de casa. Aí vem aquele questionamento clássico: postamos e a plataforma não entrega. Entrega sim. Se o vídeo teve 200 visualizações, foram 200 pessoas reais que pararam para te assistir. E isso já é muita coisa. Estou trazendo aqui dicas de conteúdo simples, com frases e ideias para você que às vezes fica meio sem saber o que postar. Fica ligada nos próximos vídeos. Agora eu quero saber de você. Você gosta dos meus vídeos? Quer que eu traga mais dicas, receitas ou minha rotina de uma jovem senhora CLT com pretensão de ser uma blogueira maravilhuda? Se gostou, curte, comenta e compartilha.